Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer esse videozinho tutorial do procedimento que eu utilizo para colocar o nome em vinil naquelas garrafinhas de águas colorida que eu já postei algumas vezes aqui para vocês verem. No meu caso, eu utilizo o CorelDRAW, tá? Então, eu abri ele, vou digitar o nome da pessoa que eu preciso, no caso, o nome da Natália. Vou aumentar ele um pouquinho, né, para que eu visualize bem, e vou escolher a minha fonte. No caso, eu utilizo Joseph Sophia, por causa daquele coraçãozinho que tem no final, que o pessoal gosta bastante, né? Vou selecionar essa letra A, clicar na setinha, que vai aparecer para mim os glifos, e vou escolher o glifo de coração, né, que é bastante pedido, o pessoal gosta bastante. Em seguida, eu vou ajustar a largura dele para 15 centímetros, que é a largura que eu tenho disponível na garrafa, para que o nome não fique tão grande nem tão pequeno, né? Vou ajustar aí na folha, eu gosto de utilizar cada centímetro da folha para não desperdiçar. E em seguida, vou mandar para imprimir ele comum no papel sublimático. Vou selecionar a minha impressora, aplicar o meu perfil de cor e mandar imprimir. Eu utilizo esse vinil da Safira Print, vinil adesivo transparente para sublimação e a prova d'água. Ele garante que quando o cliente for lavar a garrafinha, não solte o adesivo da garrafa, tá? Então, eu vou pegar aqui uma folha e com o nome já impresso no papel sublimático da Natália, eu vou posicionar ali no cantinho. E vou fazer a fixação dele na folha com a fita de preço, tá? É só para ficar mesmo, para na hora que eu fechar a prensa, o papel não saia do lugar, né? Então, vou usar ali 2 etiquetinhas de preço, vou colocar uma na lateral. E vou colocar outra na parte de cima. Depois disso, vou recortar, né, em volta, não preciso colocar minha folha inteira. Vou recortar ali só a área da Natália para destacar, para eu colocar na prensa, senão se eu colocar a folha inteira eu vou acabar estragando. Aí, verifico tudo certo, ó, um lado o papel sublimático, do outro lado o vinil. Vou programar a minha prensa 200 graus a 25 segundos, com a pressão forte. Vou colocar o papelzinho lá e vou mandar brasa. Então, terminou de sublimar, vou abrir a minha prensa, tirar com cuidado, porque vem muito quente. Deixar ele esfriar uns segundinhos. E aí, a gente vai destacar e conferir que a tinta do papel sublimático passou completamente para o vinil, né? Então, a gente tem que fazer aquele mesmo sistema de inverter o nome para que ele saia no vinil certinho. Ó, vocês podem ver o brilho que ele tem também. Agora, nós vamos fazer o corte, né? Eu utilizo esse estilete de precisão, que é mais similar a um bisturi, mas eu comprei ele em lojas de papelaria. E eu vou iniciar o processo, né? Eu gosto de começar a remover essas partes do meio, né? Que é o meio do coração, o meio da letra A, o meio da letra L. Essas partes de dentro, que depois que a gente faz a parte de fora e deixa para fazer esse por último, fica difícil porque o desenho ele vai ficar sambando, né? O vinil mais fino que a gente recortou, ele vai ficar sambando. Então, qual é a técnica que eu utilizo? Quando nós vamos fazer esse recorte com o bisturi, eu rodo mais o papel do que o bisturi em si. Eu também, como vocês viram agora, que eu tirei a película, que eu já recortei e colei ali num papelzinho, que é o excesso, que nós chamamos de depilação. Então,
Se eu cortei aquela área que eu não vou precisar, eu já removo ela e colo ali num papelzinho que eu tenho ali que não vou usar mais, que depois vai ir direto pro lixo. Então, ó, acabei de fazer o meio da letra A, tirei, né, a parte que eu não vou utilizar, dei uma acertadinha ali, que provavelmente eu devo ter subido na cor sem querer, e vamos removendo toda a parte que a gente não vai utilizar para colar na garrafa. Então, cortou aquela parte, não precisa mais, fez a depilação, descarta. Vou cortar agora a letra L também, a parte de dentro, e sempre virando o papel e não o bisturi. Por quê? O bisturi, a gente precisa pegar uma firmeza nele de força. Se você apertar muito forte, você vai acabar cortando a película de baixo, né? Que seria o papel onde o vinil tá colado. E a gente não precisa cortar aquele papel. A gente só precisa cortar a camada do vinil. Então, eu aconselho quem for iniciar, quem for fazer primeiro dessa forma, fazer uns testes de peso da mão, né, e fazendo uns riscos, até você ver que você consegue aplicar uma força, que você não vá partir o papel que está embaixo. Porque se você partir o papel de baixo, você vai acabar rasgando o nome que você já cortou, né? Então, ó, vou deixar mais um pouquinho para vocês verem, depois eu vou acelerar o vídeo para ficar um pouquinho mais rápido. Então, ó, eu vou cortando e sempre rodando o papel. É muito pouco, às vezes, que eu movimento a minha mão que tá o bisturi. Bem poucas vezes, bem poucas vezes. É bem mais no caso de necessidade mesmo, ou a letra for mais reta, por exemplo. Quando é uma parte reta, que nem lá no N, quando eu for cortar o N, eu vou desacelerar o vídeo para mostrar, eu utilizei a mão, né? O movimento da mão, não do papel. Aí, depois que eu tirar todos os meios, eu vou começar pela perninha do coração, porque é a parte mais fina do vinil, né? Sempre fazendo aquele movimento de girar o papel. E, ó, eu girei a minha mão bem pouquinho, só para auxiliar, na verdade. Mas tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que fazer sem pressa, num momento assim que você tá super tranquilo, super zen, para que dê tudo certo e você não precise fazer correndo e acabar destruindo ou estragando. Conforme você for fazendo, você vai pegando mão, você vai pegando prática e você começa a fazer um pouquinho mais rápido, numa velocidade um pouco mais acelerada. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo até chegar na letra N. Quando eu chegar na letra N, eu vou dar uma pausa para vocês verem, no caso, quando é reta, como que eu faço o movimento da mão. E antes disso, deixa eu mostrar para vocês também que sempre que eu faço o contorno, né, o recorte de 2 ou 3 letras, eu sempre vou removendo o excesso, né, fazendo a depilação daquela área, porque facilita mais para mim, né, na hora de finalizar, porque se eu deixar para tirar todinho de uma vez, fazer a depilação toda de uma vez, às vezes eu posso acabar rasgando alguma letra que acabou grudando sem querer. Então, ó, eu removo, né, faço a depilação daquela área, pode ver que ficou um branco mais claro, e daí eu continuo fazendo as outras letras. No caso, a próxima depilação que eu vou fazer é depois que eu finalizar a letra L, a letra I e a letra A. Eu vou e removo igual eu removi ali a parte do coração. Então, chegamos agora
a letra N, né? Vou mostrar para vocês ali, ó, o movimento quando tem parte reta nas letras, que ao invés de eu movimentar o papel, eu vou fazer o movimento com a mão, né? Porque como é uma reta, é um pouco mais fácil da gente movimentar o estilete de precisão do que o papel. O movimento do papel eu só utilizo quando chega nas curvas, porque é mais fácil a gente fazer o movimento do papel nas curvas do que da mão. Porque além da lâmina tá fixa e você conseguir visualizar melhor o movimento mexendo o papel, ele te dá a possibilidade de fazer aquela curva perfeita, né? Aquela curvinha bonitinha. Então, ó, quando a parte é reta, eu puxo com a mão. Chegou na curvinha, eu mexo o papel. Eu faço o movimento do papel. Tá? Então, vou finalizar aí o N. Ó, curvinha, reta, puxa com o papel. Faz a depilação, tira o excesso da letra N. E agora a gente vê que tá ali bonitinho, ó, pode ver que não tem o brilho, né? A outra parte tá fosca e a única parte que tem brilho é a parte que tem o nome onde tá em preto. Então agora eu vou fazer a utilização da fita crepe para fazer a transferência do nome em vinil ou desenho, né? Você pode utilizar para todas os tipos que você for fazer de vinil para transferir para garrafa. Eu sigo a linha ali da parte de baixo para colar a fita para que fique retinho, porque é a fita que vai dar a base pra gente. E vou preparar a garrafinha pra gente fazer a cola. Então, eu utilizo esses espacinhos como saber qual seria o meio. Então, ali eu tenho 5 espacinhos. No caso, teríamos 2 para um lado, 2 para o outro, então eu utilizo o do meio como sendo o centro. Então, eu vou puxando, olha, a fita crepe devagarzinho para descolar o vinil do liner. Eu vou descolando, ó, vou puxando devagarzinho. Descolou, ele saiu na fita crepe. Se você tentar fazer sem esse método, você não vai conseguir, não vai dar certo, porque o nome vai enrolar. Então, eu vou posicionar de acordo com aquelas marcações da tampa, né? A marcação do meio ali, ó, eu centralizei direitinho, esticou para ver que tá retinho, ó, ficou 2 para cada lado, 2 marcações para cada lado, e eu vou utilizar a do meio, estiquei certinho, colei na outra ponta. Se nesse caso eu tivesse torto, eu conseguiria, mas como tá tudo certo, eu vou passando o dedo em cima devagar, sem apertar muito. Depois que eu colei ele de primeira, aí eu dou uma pressionada melhor para grudar na garrafa. Grudou na garrafa, vou puxando a fita crepe devagar, inclinado assim para baixo, para não correr o risco de soltar, caso não tenha fixado direito. Puxo até o final e tá pronta a nossa garrafinha. Esse é o resultado.